Nossa mensagem de hoje é: quem é você? Quem veio aqui quarta-feira? Quarta-feira a gente falou um pouco sobre esse assunto, mas eu disse que teria a parte 2, e hoje é a parte 2. Quem é você? E a nossa direção, a nossa reflexão de hoje é: seu passado não define o seu presente, nem tampouco o seu futuro. Quem é você? Uma pergunta para a nossa reflexão. O que é? Chave? Isso é problema de conexão. Muito bem. Qualquer coisa você corre para me socorrer. Nosso texto básico é o texto de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 20, e eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pergunta então, para nós iniciarmos a nossa reflexão: quem é você? E tem perguntas que não precisam de muitas palavras para alcançar o fundo da nossa alma. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já parou para pensar sobre isso, sobre quem você é, sobre o sentido da vida. E essa então é uma das perguntas que alcançam o fundo da alma. Quem é você? Eu não me refiro ao papel que você exerce na sociedade, na família, na igreja, no trabalho, nem tampouco ao nome e sobrenome que você carrega. Não é nesse aspecto que nós estamos desejando que você responda essa pergunta. Nem tampouco na memória que as pessoas guardam a seu respeito. Minha pergunta é: quem é você quando tudo silencia e só Deus permanece como testemunho? Quem é você na sua intimidade? Não estou perguntando o que disseram, o que dizem sobre quem é você, nem o que você fez no dia que talvez você tenha dado uma tropeçada na vida, quem sabe até caído. Muito menos daquele capítulo que você preferia apagar da própria história. Tem pessoas que buscam em apagar alguns capítulos da própria história na vida. Não estou perguntando isso para você, porque por essas questões todos nós passamos. Em algum momento da vida já tivemos algumas dificuldades. Quem nunca teve uma dificuldade na vida aqui, considere-se privilegiado, porque todos nós passamos por grandes dificuldades na vida. Eu estou mesmo perguntando quem é você, o você de agora. Quem é você agora? De quem é você diante do Senhor? Essa é a minha pergunta. Apesar de tudo que você já tenha vivido, apesar de tudo que Ele já fez e faz por você, eu quero saber quem é você hoje.
Qual é a sua identidade diante da sociedade, diante da família, diante de Deus, diante da tua igreja? Muita gente caminha na vida, irmãos, carregando rótulos que nunca foram dados por Deus. Tem pessoas que levam consigo rótulos que nunca foram dados por Deus. Às vezes um erro antigo que acaba virando uma identidade da pessoa. E a gente vê tantos casos assim. A pessoa comete alguma dificuldade na vida e aquilo rotula ela por toda a vida. Uma falha no passado que acaba definindo de alguma forma o presente. Um pecado confessado e muitas vezes até já perdoado por Deus, que continua sendo tratado como se fosse uma sentença de prisão perpétua. A pessoa muda de endereço, a pessoa muda de rotina, ela muda de ambiente muitas vezes, mas muitos continuam prisioneiros da mesma narrativa anterior do passado. Continuam tratando pecado confessado e perdoado como uma sentença, como eu já disse, de prisão perpétua. Aquela que não tem chance de liberdade. A gente dentro da igreja, e digo isso com muita tristeza, pessoas dentro da igreja que ainda vivem como se o passado tivesse a palavra final na sua caminhada. São pessoas que oram, pessoas que cantam, pessoas que servem, pessoas que se dão, mas que no íntimo acreditam até que Deus tolera, mas que não restaura. Tem isso dentro da igreja, que Deus aceita, mas que não redefine. Infelizmente, irmãos, é uma realidade de muitos. Mas deixa eu te falar uma verdade nesta noite. Este pensamento, essa forma de ver a vida, não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho de verdade. Isso é culpa travestida de piedade. É o que é isso. O Evangelho é muito mais profundo do que esse sentimento que nós possamos ter. Em Cristo, o passado não é negado, mas ele é tratado. Cristo trata o nosso passado. O presente, ele não é maquiado, ele não é disfarçado, mas ele é transformado. Por Cristo Jesus, o nosso presente é transformado e o futuro não é adiado. O futuro é redimido pela graça de Jesus. Deus não nos chama pelo nome do erro que nós cometemos. Ele nunca vai nos chamar dessa forma. Ele nos chama pelo nome que Ele nos deu. Ele nos chama de filho. E a pergunta decisiva e mais importante não é quem você foi no passado, mas quem Deus afirma que você é agora. Essa é a pergunta mais importante. À luz da cruz, quem você é à luz da graça, da nova vida que Deus te deu. E é sobre isso que eu quero refletir rapidamente com você nesta noite. Não para massagear consciências, não é esse o nosso objetivo, mas para alinhar o coração de cada um de nós com a verdade. Porque só a verdade de Deus, preste atenção, só a verdade de Deus responde de forma definitiva a pergunta de todos nós. E mais cedo ou mais tarde precisamos encarar: quem sou eu? Essa é a pergunta que nós vamos ter que encarar em algum momento, e só através de Cristo nós teremos uma perspectiva interessante a respeito disso. Você está comigo, irmão? Amém. Então me acompanhe, vamos aí. Primeira questão que eu quero abordar sobre essa situação. Em primeiro lugar, se você quer saber exatamente quem é, entenda. O passado ele até explica, mas ele não define a nossa identidade. O passado ele explica, mas ele não define a nossa identidade. Se você deseja compreender com clareza quem é diante de Deus,
Você precisa começar exatamente por aqui. O passado tem voz, mas ele não tem trono na nossa vida. Ele tem voz, mas não tem trono. Eu explico, ele explica, o passado ele explica caminhos, ele explica dores, ele explica escolhas, mas ele não recebe autoridade para definir a nossa identidade. Passado não pode fazer isso. A Bíblia nunca tratou o passado com ingenuidade, isso a gente pode ter certeza. A Bíblia não varre histórias para debaixo do tapete, de jeito nenhum. Ela não edita biografias, ela não constrói, em momento algum, heróis artificiais. Pelo contrário, a Escritura expõe, nomeia e enfrenta o que aconteceu. É assim que as Escrituras lidam com isso. O problema não está em reconhecer o passado. O problema surge quando damos a ele lugar que pertence somente à graça. Aí surge o problema. Observe com atenção alguns heróis da fé. Abraão, por exemplo, chamado de o pai da promessa, teve medo e mentiu. E não foi só uma vez não, colocando inclusive sua esposa numa má situação. Moisés, o libertador do povo de Israel, carregou o peso de um homicídio durante toda a sua vida. Davi, o homem segundo o coração de Deus, todos nós conhecemos a história. Ele adulterou, e não só isso, arquitetou a morte de um homem inocente para dar sustentação ao seu pecado. Pedro, que era tão próximo de Jesus Cristo, negou conhecê-lo no momento mais crítico da história de Cristo. Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo dos gentios, como nós o conhecemos, perseguiu a igreja com muito zelo e violência, mas de uma forma equivocada, contrariando a vontade de Deus. E nada disso foi apagado dos registros bíblicos. Se você folhear as Escrituras, você vai ver cada uma dessas histórias ali, e de tantos outros também, que da mesma forma erraram, pecaram, cometeram deslizes, tropeçaram na sua vida, porque essas marcas, elas acabam atravessando gerações. Todas essas histórias que nós citamos aqui, atravessaram gerações, até chegar até nós, e chegaram até o fim deste mundo, enquanto ele existir. Essas histórias foram lidas, pregadas e lembradas, e serão pregadas e lembradas no decorrer da história, para sempre, porque elas fizeram parte da trajetória destes homens. Mas repare bem no que eu vou te dizer agora: nenhuma dessas histórias que nós citamos aqui se tornou o nome final de nenhum desses homens. Tanto Abraão, quanto Moisés, como Pedro, como Paulo, como Davi, marcaram seus nomes, registraram seus nomes na história do cristianismo, na história de Israel, e eles estão e são lembrados entre nós com muito amor e carinho e consideração. O passado esteve presente na história desses homens, mas não assumiu o governo e nem tampouco a identidade na vida deles. Amém, irmãos? Você consegue entender isso com clareza? Podemos seguir adiante? Há um ponto que precisa ser encarado com seriedade e muita honestidade espiritual. O passado, ele pode até explicar feridas que ainda doem, traumas que deixaram marcas e comportamentos que precisam ser tratados. E quantos de nós ainda temos traumas para tratar, feridas emocionais? Não é verdade, Rai? Quantos de nós precisamos ter este cuidado? Mas o passado não tem autorização para dizer, para afirmar quem somos nós em Deus. Quando alguém vive se apresentando somente a partir daquilo que foi, revela que ainda nem conseguiu
conseguiu compreender plenamente o que se tornou em Cristo Jesus. Guarda essa verdade, irmãos, com muito cuidado e carinho. O Evangelho ele não romantiza o erro de jeito nenhum, mas também não perpetua a culpa. O Evangelho não faz isso. A cruz não foi um acordo para aprendermos a conviver com o passado. A cruz foi o lugar onde o passado foi julgado, condenado e vencido pelo poder do nome de Jesus Cristo e o derramar do seu sangue. E nós cremos nisso com toda a convicção do mundo. Jesus nos livrou do passado, apagou as nossas culpas, perdoou os nossos pecados. Quando Deus encerra um capítulo, ninguém tem o direito de reabrir o livro para redefinir a história. A nossa história foi reescrita por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos nova criatura, como diz o texto. Em Cristo Jesus temos uma nova caminhada. Em Cristo Jesus tudo se fez novo. Amém? Segunda coisa que eu quero falar. Para saber exatamente quem você é necessário que você entenda uma coisa. Em Cristo, o presente é o novo lugar da nossa identidade. O presente é o novo lugar da nossa identidade. Quero dizer para vocês e afirmar com toda a convicção: em Cristo, uma nova identidade já se formou em nossa vida. O apóstolo Paulo é direto, quase desconcertante em sua afirmação: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele não fala de um processo que talvez aconteça um dia. Olha, pode ser que um dia você seja nova criatura, e nem tampouco de um projeto que identifica com o futuro. Olha, um dia você será nova criatura. Não. Ele afirma uma realidade presente. Nova criatura é. O verbo não está no amanhã, o verbo não está no ontem, o verbo está no presente. Hoje somos em Cristo nova criatura. A nossa identidade é essa. Isso muda tudo, irmãos. Quando nós vemos dessa forma, tudo muda. A nossa identidade não é uma promessa distante para quando a fé estiver mais madura e mais firme na nossa vida, ou um comportamento mais ajustado. Ela é consequência imediata da nossa união com Cristo. Quando você recebe Cristo no teu coração, você, a partir daquele momento, se torna uma nova criatura. Estar em Cristo, então, irmão, significa já ter sido alcançado para uma nova condição de vida. As coisas velhas, diz a palavra de Deus, já se passaram. Agora é um novo ponto de partida, uma nova maneira de existir diante de Deus. Há 37 anos, 38 anos vai entrar agora. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Que alegria, irmãos. Que alegria. Quase o mesmo tempo que você, né? 38 anos vivendo para a glória de Deus. E naquele dia, 21 de junho, eu lembro do meu novo nascimento. Como é que lembra o dia de sua conversão? Meu dia foi dia 21 de junho de 1988. Naquele dia, a minha vida mudou. Naquele dia, me tornei nova criatura. E essa verdade, irmãos, confronta uma mentalidade muito comum dentro da igreja. Há pessoas que vivem como se estivessem permanentemente em recuperação espiritual. Já vi muita gente que vive assim. Pastor, mas não existe a questão da maturidade, da maturação ou da santificação? Sim, mas isso não é recuperação espiritual. Você já é nova criatura, que agora vive num caminho diferente que Cristo criou para você. O caminho da maturação ele vai durar a vida toda.
Eu tenho 37, 38 anos, mas eu vou viver a vida toda nesse processo de maturação, até o dia que Cristo vier me buscar e que eu me encontrar com Cristo. Aí eu estarei pronto para viver a eternidade, porque Deus está preparando isso para todos nós. O ruim é que nós sempre nos apresentamos como ex alguma coisa, né? Ex-pecador, ex-desviado, ex-perdido, e poucos se apresentam como aquilo que é, e isso é um fato lamentável. Claro que todos nós aqui somos ex alguma coisa, cada um de nós aqui somos ex alguma coisa. Se você procurar no seu histórico, você vai perceber isso. Mas o que mais importa não é o que nós fomos, é o que nós somos. Amém, irmãos? É o que mais importa. Cristo nunca vai nos chamar de ex, nunca, 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 nunca. Ele sempre nos chamou e vai nos chamar de filho. A filiação não nasce do desempenho, não nasce na maturação, não nasce na santificação. A filiação, ela nasce na graça. A graça de Jesus Cristo, manifestada por Ele na cruz do Calvário. Observe, por exemplo, como Jesus trata a questão daquela mulher surpreendida em adultério, ali no capítulo de número 8 do livro de João. Ele não identifica aquela mulher pelo seu pecado, ele não expõe aquela mulher pecadora, e nem tampouco a recusa ao erro. Jesus não a transforma num exemplo público de vergonha, ele a chama de mulher. Antes de qualquer correção, ele a levanta. É a primeira coisa que Jesus faz. Antes de corrigir, ele a levanta. Antes de falar sobre mudança, ele devolve àquela mulher a sua dignidade. A ordem de Jesus não é acidental. Primeiro a identidade, depois a transformação. Amém? A nossa identidade é filho de Deus, e a transformação vem na maturação. O presente em Cristo é o lugar onde a condenação perdeu a autoridade. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1, não é uma frase de efeito, nem um consolo emocional para ninguém. É um decreto espiritual. Romanos 8, versículo 1, é um decreto espiritual. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repete isso comigo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora diga assim: não, nenhuma condenação há para mim. Nenhuma condenação há para mim. Porque eu estou em Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa é a nossa identidade. Isso não elimina absolutamente a responsabilidade, mas estabelece um ambiente onde a graça atua com poder real de transformação. É claro que cada um de nós tem a sua própria responsabilidade de caminhar como servo de Deus, de buscar a santificação, de estabelecer uma relação com Deus onde a nossa relação com Ele se baseie numa vida de transformação diária. Enquanto alguém insiste em se definir pelo que Cristo já perdoou, está vivendo abaixo da obra da cruz. Não é humildade não, irmãos, continuar carregando suas culpas, as culpas que Jesus já levou. É desconhecimento da profundidade da graça de Deus. A cruz não apenas nos perdoa, a cruz nos redefine. Em Cristo Jesus, pela sua cruz, pela sua graça, somos redefinidos e somos feitos filhos de Deus. E por último, para responder com inteligência a pergunta sobre quem é você, você precisa saber e acreditar que o futuro é construído a partir da nova identidade
e não das velhas marcas. Preste atenção, a sua identidade, ela precisa entender, você precisa saber isso, que o futuro é construído a partir de uma nova identidade, não de velhas marcas que porventura você traga no seu corpo. O futuro não repete o passado, irmãos. Ele nasce de uma nova identidade, uma identidade em Cristo Jesus. Quando alguém compreende de fato quem é Cristo, passa a enxergar o futuro de uma forma diferente. Ele deixa de ser simples repetição do que já foi vivido e se torna espaço onde Deus sempre vai construir algo novo. Deus está fazendo novo em nossa vida. A cada dia, Deus está fazendo novo no meio de nós. Deus está transformando a nossa vida e continuará a fazê-lo a cada dia da nossa vida. O Evangelho, ele não pode estar aprisionado ao ontem. Ele nos chama a caminhar em direção do que somos agora. A nossa caminhada passada não tem sentido se nós estamos com uma nova roupagem. Precisamos caminhar de acordo com aquilo que a graça nos define. Deus nunca chamou pessoas para permanecerem presas a versões antigas de si mesmo. Ele nos chama para um caminho diferente, um caminho de crescimento, de amadurecimento e de transformação contínua. A fé cristã não é um museu de culpas, é uma jornada de redenção. Pedro, que negou a Jesus, e isso jamais foi escondido, no choro amargo daquela noite, ele viu a sua história ser reconstruída. Mas Pedro não terminou como negador. Ele foi restaurado, foi reafirmado, foi enviado. Ele que em determinado momento da sua história foi um traidor, terminou como apóstolo, como uma voz firme no Pentecoste, como alguém que fortaleceu e ainda hoje fortalece a fé de muitos. Foi o primeiro pastor de uma igreja, digamos assim, Pedro, na primeira igreja batista lá em Atos dos Apóstolos, a primeira igreja batista de Jerusalém. Lá estava Pedro, um dia traidor, outro dia representante da graça de Deus em Jesus Cristo. Paulo perseguiu a igreja com muita convicção e dureza. Entrava nas casas, prendia, consentia em mortes, mas ele não morreu como um perseguidor. Paulo morreu como um perseguido. Aquele que espalhou medo, de repente tornou-se um instrumento para espalhar o Evangelho, plantando igrejas e formando líderes em toda a região fora do contexto da Galileia. Paulo é o grande apóstolo dos gentios, transformado por Cristo, que teve a sua identidade mudada. O povo samaritano carregava o peso da sua exclusão, e nós conhecemos a história. Mas ainda assim, a mulher samaritana não terminou como alguém marginalizado. O encontro com Jesus mudou a vida daquela mulher, mudou a sua história. Ela voltou para a cidade não como alguém envergonhado, mas como testemunha viva daquilo que Cristo poderia fazer. Aquela que evitava pessoas passou a conduzi-las a Cristo. Dá para perceber o padrão, irmãos? Existe um padrão nessas histórias. Não é negação de passado, é libertação dele.
não é esquecimento da dor, é superação, não é estagnação, é avanço. Deus não apaga a história, mas muda o destino. Glória a Deus. Não apaga a história, mas muda o destino. O grande erro de muitos é tentar construir o futuro usando a linguagem do passado. Enquanto alguém insiste em dizer, eu sempre fui assim, fecha as portas para o novo que Deus deseja fazer. Abre os seus olhos. No jargão popular, nós chamamos isso de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Mas não é assim. O Evangelho substitui esse discurso por outro muito mais poderoso. Em Cristo eu posso ser diferente. Em Cristo eu sou diferente. Deus não consulta o seu passado para definir o seu futuro. Ele olha para a obra do Filho, olha para a cruz do Calvário e então declara: este é o meu filho, esta é minha filha, e nestes eu me agrado. Amém. E desta identidade nasce um futuro verdadeiramente redimido. Concluindo, a nossa pergunta retorna agora com mais peso e mais clareza: quem é você? Quem é você? Se ao tentar responder essa pergunta agora, depois de ter ouvido o que foi dito aqui, você usar as primeiras palavras como culpa, fracasso ou medo, então você precisa rever algumas coisas na sua vida, na forma como você enxerga a cruz do Calvário. Não a cruz símbolo, aquela cruz que na vida de muitos não é mais do que um amuleto. Na cruz como obra completa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque em Cristo, como eu já afirmei no culto da quarta-feira, quem estava aqui ouviu isso, o passado não governa mais a história. O presente se torna o lugar da graça ativa. E o futuro deixa de ser ameaça para se transformar em território de esperança. Glória a Deus. Talvez hoje Deus esteja chamando você a abandonar uma velha apresentação. Aquela que foi construída a partir do que aconteceu, do que feriu, do que machucou na história, do que marcou sua vida. Talvez hoje Deus esteja te convidando para viver a partir de Cristo de uma vez por todas. Que a gente diz isso e parece meio contraditório, nós estamos numa igreja e alguém pode dizer aí, é óbvio que todos aqui, pastor, vivem em Cristo, mas tem pessoas que ainda estão aprisionadas ao seu passado. Tem pessoas que ainda carregam a dor de suas culpas, a dor de seus medos, a dor de suas falhas no passado. Eu quero dizer para você que Deus te declarou filho e Ele continua te sustentando pela graça. Você não é o seu pior dia, você não é o seu pior erro, você não é o rótulo que lhe deram, nem a sentença que você mesmo repete em silêncio. Você é alguém alcançado pela graça de Deus, reconciliado com Deus, chamado para uma vida que não precisa mais andar de cabeça baixa. Erga a sua cabeça. A Escritura é muito clara quando diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos juntos.
se o Filho vos libertar, e essa liberdade não é retórica, não é teórica, não é um jargão religioso. Ela redefine a nossa identidade, cura a memória e reposiciona o nosso coração diante do futuro. E essa verdade, irmãos, não permaneça apenas no campo do nosso entendimento, mas que desça no profundo do nosso coração. E que de uma vez por todas, a partir de hoje, ela possa moldar decisões, palavras e atitudes. Porque quando alguém entende quem é em Cristo, passa a viver não como quem carrega um pesado passado, mas como quem caminha sobre a cruz da redenção. Amém? Amém? Feche os seus olhos, cure a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Olha para dentro de si, irmãos. Pergunte para você aí quem você é. Quem é você? Como você se define? Quem é você? Como você caminha? Deixa Cristo mudar a tua história de uma vez por todas. Se livra de suas culpas. Se livre de seus medos. Se livre da sua angústia, dos seus pecados. Seus pecados foram perdoados por Deus em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Fala com Deus aí no cantinho agora, você quietinho. Fala com Deus. Agradeça a Deus por aquilo que Ele tem feito na tua vida. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos, porque podemos nesta noite refletir sobre quem somos. E queremos rogar em nome de Cristo que o Senhor continue nos abençoando, nos dando paz, graça, direção e misericórdia. Cubra-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com a convicção de que em Cristo somos filhos e o pecado não tem mais vez sobre a nossa vida, e o passado está superado, e vivemos no hoje na convicção da esperança do futuro. Abençoa-nos cada um de nós, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra.